Bom dia aos irmãos. Confesso a vocês que estava com saudade de vir aqui de São Bernardo, mas não foi por falta de convite não, viu? Era para me estar aqui na quarta-feira passada, a irmã me convidou, mas eu disse para ela, não, eu estarei sábado aí. Então, foi bom que esperasse pelo sábado, né? Como é gostoso estarmos aqui, né? E compartilhar a palavra de nosso Deus com nossos irmãos. Irmãos, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 30. Isaías, capítulo 30, verso 10. Amém? Eles dizem ao vidente: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos as coisas aprazíveis e profetizais as coisas ilusões. Irmãos, aqui está nos dizendo que o povo não se agrada com as mensagens dos profetas. Quando ele diz aqui, não tem as visões dos profetas, né? E os videntes, é porque aquele povo não queria, não aceitava a mensagem de Deus, dura como ela é. Muitas vezes em nossas vidas acontece a mesma coisa. Na classe eu me mantive calado. Eu sou professor de escola sabatina também, mas na minha classe agora, hoje aqui, estava calado. Porque o que estava se passando, relatando na classe, está no contexto da pregação. E por que eu busquei esse verso de Isaías 30, verso 10? Porque o próprio irmão Linhares citou praticamente esse verso. Muitas vezes hoje, não estou dizendo que são os irmãos, mas não gostam de escutar aquilo que Deus verdadeiramente tem para cada um de nós. Muitas vezes o pregador vem aqui à frente e fala alguma coisa que está no contexto da Bíblia, mas que mexem em nossos calos. E alguns ficam chateados, ficam aborrecidos, e muitas vezes deixam de vir à igreja por causa disso. Mas Deus é bom na sua infinita bondade. Ele nos deixou esse manual de sobrevivência. Não adianta querermos escutar aquilo que queremos. Nós devemos escutar aquilo que Deus tem para cada um de nós. E neste sábado, um sábado de mordomia, onde quando se fala em mordomia as pessoas só lembram do dinheiro. Outros aí fora lembram que mordomia é o estado que você está numa boa. Você está bem de saúde, você está bem com a sua família, você tem dinheiro no bolso, então fulano está na mordomia. Mas mordomia, num contexto geral, é muito diferente. Deus, quando fez o Jardim do Éden, Ele colocou Adão e Eva no Jardim do Éden. Será que Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden para viver, como as pessoas dizem, mordomia? Não. Deus colocou Adão e Eva para que Ele cuidasse do jardim. A mesma coisa, irmão, acontece conosco hoje. Nós temos o privilégio de ser mordomos de Deus.
E um mordomo não cuida do que é seu, e sim do que é do seu senhor. José do Egito foi um grande mordomo. Ele nos mostrou que mesmo na nossa pequeneza, ou na nossa pequena fé, nós também podemos ser um grande mordomo do Senhor. Hoje eu quero falar dos 4 T: tempo, talento, tesouro e templo. São os 4 T da mordomia. E eu quero iniciarmos, aos irmãos abrirmos a nossa Bíblia no 1 Coríntios capítulo 6. Primeiros Coríntios capítulo 6, verso 19. Nos diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tem da palavra de Deus, e que não sois de vós mesmo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Muitas vezes, irmão, nós esquecemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Muitas vezes nós achamos que para o nosso corpo, o Espírito Santo habite nele, nós temos que observar só a nossa alimentação, o que estamos ingerindo. Mas quando ela fala do nosso templo, é um templo por todo. É no nossa alimentação, é no nossa maneira de vestirmos, é a nossa maneira de sermos. Porque a Bíblia nos diz que nós somos um povo diferente. Mas o que acontece hoje em dia é que nós não estamos vendo mais essa diferença entre o cristão e o não cristão. Nós estamos tão parecidos que não dá mais para distinguir. Porque nós nos vestimos como o mudando lá fora está vestindo. Nós louvamos como o mundo lá fora está louvando. Nós temos que colocar em nossas mentes que Deus não aceita esse tipo. Nós devemos observar a palavra do Senhor e seguirmos rigorosamente aquilo que Ele está nos dizendo. Hoje em dia, irmãos, se fala muito na pregação do Evangelho. O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está se expandindo. Mas só que tem uma coisa que nós estamos esquecendo. Nós pregamos o Evangelho, mas será que nós estamos vivendo esse Evangelho? É uma pergunta que fica para cada um dos irmãos. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com esse templo. Não só esse templo de 4 paredes, mas esse templo que é o nosso corpo. Quando os discípulos foram chamados de cristão, era porque eles eram parecidíssimos com Jesus. Ele refletia o caráter de Jesus. Mas hoje, irmãos, nós não estamos vendo em nossas vidas a gente refletir o caráter de Cristo. A nossa lição nos fala que Cristo veio a essa terra para acudir os pobres e os necessitados, não deixando de lado os ricos, porque Cristo morreu por todos. Mas o rico é mais difícil de aceitar a mensagem, realmente é.
Mas será, irmãos, que pelo meu e o teu testemunho, essas pessoas não podem se render aos pés de Jesus? Pode, irmão. Agora, é preciso que eu dê um bom testemunho. É preciso que eu seja o que eu sou aqui dentro desse templo, dessas quatro paredes, ser lá fora também. Eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo. Tiago diz o seguinte: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Esse é o conselho que ele tem para nós. Então precisamos observarmos esse templo que é o nosso corpo, e esse templo que é a casa de Deus. A associação tem um slogan que todos conhecem: para Deus sempre o melhor. E realmente, para Deus temos que dar o nosso melhor. Temos que nos esvaziarmos do nosso eu. Porque hoje em dia o que está prevalecendo é o eu. Eu sou um bom cantor, eu sou um bom pregador, eu sou isso. Não, irmão, nós não somos melhor do que ninguém. Como na lição estávamos falando de Maria, o cântico de Maria. Maria podia muito bem, como foi escolhida para gerar o Filho de Deus, o nosso Salvador. Ela poderia ter se gloriado, mas ela não, foi humilde. Quando o anjo chegou para ela e que trouxe essas boas novas para ela, ela disse: seja feita a vontade de nosso Deus. E é isso que é preciso nós fazermos, irmãos. É a vontade de nosso Deus e não a nossa. Porque as igrejas aí estão superlotadas de pessoas que dizem que vai adorar a Deus, mas adorar a Deus do jeito que ela quer. Deus não aceita qualquer adoração. Deus quer e procura verdadeiros adoradores. Então, irmãos, precisamos estar atentos para esse primeiro T, que é templo. Vamos ver o segundo T, o tempo, que está lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, verso 8. E nos diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Muitas vezes eu falo para os meus irmãos que para guardarmos o sábado, não devemos só guardar, vir à igreja, vir aos cultos. Mas nesse mesmo livro diz que devemos santificar este sábado. Se nós analisarmos profundamente a guarda do sábado, nós estamos longe ainda de guardar esse sábado. Deus nos deu 5 dias para termos o nosso sustento, para trabalharmos, para termos uma vida normal. E Ele nos pediu que só um dia nós olhássemos e observássemos esse sábado, porque é um dia santo, é um dia santificado ao nosso Deus, é um dia que nós devemos estar ligados diretamente ao nosso Deus. Não só nesses momentos que estamos aqui, neste culto, mas toda a 24 horas deste dia, devemos estar em comunhão com o nosso Deus, devemos estar lembrando da criação que Deus fez, tão maravilhosa, quando Ele diz que tudo o que Ele fez era muito bom, e realmente, tudo o que Deus fez foi perfeito.
Infelizmente, o inimigo de Deus implantou o pecado em nossas mentes e as coisas se arruinaram. Vamos ver também Lucas, capítulo 4, verso 16. Lucas 4, 16. E diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o costume, e o levantou para ler. A Bíblia nos diz que era costume de Jesus ir à sinagoga no sábado. E eu fico imaginando, nas quarta-feiras, a quantidade de membros da nossa igreja são poucos. No domingo também. Mas no sábado, eu não sei o que é que há com nossos irmãos que não querem vir à igreja. Troca a igreja por outra coisa. Troca a igreja pelo repouso, um sono mais elevado. Mas a Bíblia nos diz que Deus nos dá 5 dias para isso. 5 dias para fazer aquilo que nós temos vontade. Mas Ele nos pede um dia só, para que tenhamos comunhão com Ele. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para passar 1 ou 2 horas no celular. Nós temos tempo para passar 1 ou 2 horas em frente a uma televisão assistindo um filme. Mas nós não temos tempo para examinar as Escrituras, para lermos aquilo que Deus deixou para nós, para que eu e você possamos ainda nesta terra, poucos momentos que estamos passando aqui, alegrarmos e exaltarmos com a palavra de Deus. Como a irmã falou muito bem, vai chegar um tempo em que eu e você não vamos ter mais este livro em nossas mãos. Por isso precisamos estar com esse livro gravado em nossas mentes. O tempo é de Deus. Muitas vezes quando oramos ao nosso Deus, pedindo uma bênção ou uma cura, nós queremos que Deus atenda imediato. Mas Deus, nós sabemos que tem 3 respostas para a nossa oração: não, sim e espere. Mas essa terceira opção, nós não gostamos nem um pouco de esperar. Mas o tempo é de Deus. Na hora certa, no tempo certo, Deus age. Sempre eu digo para minha esposa, quando nós estamos passando por alguma aflição, alguma dificuldade, eu digo: Deus sabe a hora certa e o momento certo de resolver. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos crer, porque Ele tem nos feito grandes promessas. E precisamos crer nas promessas de nosso Senhor. Que só assim nós vamos poder, como eu já disse, nesse tão pouco tempo que estamos aqui nesta terra, sermos felizes ainda. Podemos ainda moldar o nosso caráter para encontrar com o nosso Salvador. Que possamos observar o tempo, que possamos dedicar o nosso tempo em fazermos a vontade de nosso Deus, em fazermos aquilo que Deus nos colocou para fazermos. Temos que observar esse templo
Porque quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse para Moisés: faça um santuário para que eu more no meio de vocês. Hoje o santuário é este. E Deus está aqui presente, nós temos plena certeza. Por isso devemos observar esse santuário. Devemos crer que Ele está aqui, que Ele está nos observando, que Ele está nos ajudando, que Ele está querendo que nós sejamos verdadeiros mordomos dele. Eu queria falar também do terceiro T, que é o nosso talento, que se encontra lá em Efésios. Efésios capítulo 4, verso 11. Que diz o seguinte, todos acharam? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus nos concedeu os talentos. Todos nós, Deus nos concedeu talento. Muita gente diz: eu não sei pregar. Não sei cantar. Não sei fazer isso, não sei fazer aquilo outro. Irmãos, a Bíblia está nos dizendo que Deus nos deu os talentos. O talento do irmão Linhares, cantar. Por que irmão Linhares canta? Porque ele desenvolveu esse talento. Deus lhe deu esse talento e ele está desenvolvendo cada vez mais. Você que prega, Deus lhe deu o talento de pregar. E você tem que desenvolver esse talento para que cada vez você seja melhor. Não melhor do que os outros. Não, mas para levar esse evangelho. Quando Deus deu esses talentos, foi para que eu e você pudéssemos divulgar este evangelho. Porque o evangelho não é só pregado, o evangelho também é vivido. Esse evangelho deve ser pregado a todo mundo, a toda criatura. Esse é um dever, é um privilégio que Deus nos deu. Não pense que é uma obrigação nossa de ir pregar o evangelho. Ir pregar o evangelho é uma coisa maravilhosa. É aquilo que Deus nos incumbiu de fazer. Porque Deus nos escolheu a mim e a você para fazer esse trabalho. E parece que nós estamos ainda dormindo. Muitas vezes eu digo que Jesus ainda não veio, porque Ele está dando a oportunidade a mim e a você de nos convertermos, de moldarmos o nosso caráter, porque a única coisa que nós vamos levar desta terra é o nosso caráter. Por isso precisamos desenvolver esse caráter. E para que eu possa desenvolver esse caráter, eu preciso levar essa mensagem às pessoas. Mas primeiro eu tenho que viver o evangelho na minha vida. Porque não adianta eu dar aquilo que eu não tenho. Porque o evangelho foi dado para todos, sem exceção. Porque quando Cristo vier, não vai tomar nenhum por inocente. E esse é um dever meu e seu, pregarmos esse evangelho. Devemos desenvolver cada vez mais os nossos talentos. Muitas vezes a gente chega à igreja com a cara feia, porque nós estamos com problema em nossas casas, porque estamos com problema com nossa família. Mas irmãos, ao entrarmos nessa porta, nós temos que deixar nossos problemas lá fora.
porque nós viemos aqui adorar o nosso Criador dos céus e da terra. Deus aceita a nossa adoração em primeiro lugar, aquela adoração que é feita de coração. E outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, que se fosse por vontade nossa, nós não estaríamos aqui hoje. Mas quem nos trouxe, quem nos conduziu a vir aqui, foi o Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos ajuda a desenvolver nossos talentos. É Ele que nos ajuda a compreender a palavra que Deus tem para cada um de nós. É Ele que nos faz entender que eu, como cristão, devo demonstrar para o mundo aí afora o caráter de Cristo. É Ele que nos mostra que nós devemos ser mordomos fiéis, para que as pessoas vejam em nós um povo diferente, um povo escolhido, porque está lá em 1 Pedro 2,9, quando ele diz que nós somos raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, daquele que vos tirou da lama para a sua maravilhosa luz. Então somos diferentes e devemos mostrar a nossa diferença ao mundo aí afora. Mesmo porque que nós somos uma carta aberta para este mundo. No momento que o cristão erra, já tem um dedo apontado, olha o crente, olha o cristão. Então nós temos que ter muito cuidado. Temos que observarmos os nossos passos, observarmos aquilo que estamos falando, observarmos aquilo que estamos representando, para não sermos apontados. Porque eu e você, nós não queremos ser crente, porque até o diabo crê. Nós queremos ser verdadeiramente cristãos, aquele que faz a vontade do nosso Pai Celeste. E por último, o quarto T, nossos tesouros, que se encontra lá em Malaquias capítulo 3. Malaquias 3,7. Nos diz assim: desde os dias de vossos pais, vós desviastes os meus estatutos, e não guardastes. Tomais para mim, e eu vos tomarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, e vos dizeis, em que te havemos de roubar, ou de tomar. E outras traduções dizem, em que havemos de te roubar. Hoje, irmãos, o mundo é movido pelo dinheiro. Vale mais quem tem. Às vezes nós caímos também no mesmo erro aí do mundo. E acharmos que quanto mais tem, mais eu quero. E esquecemos de que a palavra do Senhor nos diz que não ficará pedra sobre pedra. Não adianta acumularmos tesouros aqui na terra. Devemos acumular tesouros no céu. Não quero dizer que com isso eu não vou querer ter dinheiro. Por isso eu não vou deixar de ter uma vida boa. Não. Mas eu preciso administrar esse dinheiro. Quando Deus me deu e me dá saúde e trabalho para trabalhar, para ganhar o meu salário, Deus nos dá tudo. Eu não tenho nada. Como nós já vimos, que nem o nosso corpo nos pertence. Pertence a Deus. Tudo pertence a Ele.
E quando ele diz que eu devo devolver a 10ª parte, e isso eu não faço, a Bíblia diz que eu estou roubando a Deus. Eu devo ser fiel no meu dízimo e nas minhas ofertas. Uma vez, um irmão disse para mim: irmão Carlos, eu não vou mais devolver o dízimo. Eu vou pegar o dinheiro desse dízimo e vou comprar a cesta básica para dividir para quem necessita. E eu tive que mostrar para ele que ele estava totalmente errado, porque o dízimo é santo. O dízimo pertence a Deus. Não me importa o que o homem vai fazer com o meu dízimo. O que importa é a minha fidelidade com Deus. Eu devolvo meu dízimo a Deus. Agora o que o homem vai fazer, isso é problema dele, porque ele vai prestar conta com Deus. Mas eu devo olhar para mim, fazermos e sermos fiéis. Também devemos dar nossas ofertas, porque é através de nossas ofertas que a nossa igreja, o nosso templo se sustenta. Se nós deixamos de doar as nossas ofertas, e como aqui foi feito o apelo do irmão, que é louvável que todas as igrejas tenham o seu templo próprio. Graças a Deus o Violeta tem o seu templo próprio. E nós vamos orar. E vamos nos ajudar uns aos outros, para que a igreja de São Bernardo também tenha o seu templo próprio. Para que a gente não fique dependendo dos outros. Para que o templo fique dependendo só de nós, irmãos e irmãs, fiéis. Porque nós não estamos aqui para agradar a homem nenhum. Nós estamos aqui para agradar o nosso Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus e não a nossa. Porque, como eu já disse, a nossa vontade não é essa de estarmos aqui. Por nós mesmos, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em outro canto, fazendo as outras atividades, como alguns fazem. Mas nós temos um compromisso. E o nosso compromisso não é com o homem, não é com o pastor, não é com o presidente. O nosso compromisso é com o nosso Deus. Por isso que o Espírito Santo nos conduz, nos fala ao nosso ouvido e nos traz até esse santo templo. Que eu e você, meu irmão, possamos observar aquilo que foi dito nesta manhã. Não porque eu seja alguma coisa ou seja melhor do que qualquer um. Não. Mas nós devemos crer e observar aquilo que Deus nos incumbiu a fazermos e observarmos. Porque se eu procurar fazer a minha vontade, eu vou estar aborrecendo a Deus. E eu creio que assim como eu, todos vocês também querem fazer e agradar a nosso Deus. Por isso que nós estamos essa manhã aqui, para servirmos ao nosso Deus. O Deus que nos deu a vida, o Deus que nos criou, o Deus que nos deu um Salvador para morrer pelo nosso pecado. Como o irmão Linhares disse, pagar um preço que jamais eu e você poderiam pagar. Nem se nascêssemos de novo, nós não tínhamos condições de pagar esse preço. E Jesus veio aqui, deixou o seu trono da glória e veio aqui como carne, ser humano igual a mim e você, sentindo a mesma necessidade que mim e você, passando pelos mesmos problemas que eu e você. Mas uma coisa nós devemos aprender com Jesus Cristo: Ele estava sempre em comunhão com o Pai. Por isso, irmãos, para que eu e você pudermos
é estar na presença do nosso Deus. Precisamos confiar em Deus. Precisamos deixarmos esse eu, que todo dia nós batalhamos contra ele, para que ele morra, e devemos matar esse eu. Que eu e você, irmão, possamos ter a certeza que o nosso Deus é tudo para mim e para você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Eu convido agora o irmão Linhares para louvar o nosso Deus. Na alegria ou na dor, quando orares, eu te ouvirei, agora e para sempre, serei teu abrigo, eu serei contigo, pois eu sou teu Deus. Serei contigo, ao teu lado estarei, quando pedires, eu não negarei. Lutarei nas batalhas que o mal te trouxer. Eu serei contigo, pois eu sou teu Deus. Agora e para sempre, serei teu abrigo, eu serei contigo até o final. Serei contigo, não tema enfrentar teus inimigos, pois também lutarei. Tua vida é minha, e haja o que houver, eu serei contigo, pois eu sou teu Deus. Serei contigo, pois eu sou teu Deus. Para sempre contigo, eu sou teu caminho, serei contigo, só precisas crer.
Senhor nosso Deus, nós somos gratos, Senhor, por tudo, por essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui, louvarmos o Teu nome e engrandecermos, Senhor. Agora te pedimos, Pai Santo, que Tu esteja com cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, para que Tu possa protegê-lo, para que Tu possa olhar nas suas dificuldades, nos seus problemas, para que Tu possa estar sempre com cada um de nós, com nossos familiares, Senhor, que possamos ter a certeza que estamos segurando em Tuas mãos e que Tu não vai nos desamparar. Obrigado por tudo, obrigado pelas bênçãos que Tu tem derramado sobre nós, Senhor. Pai querido, nesse momento nós pedimos que Tu nos acompanhe agora para os nossos lares, na companhia dos Teus santos anjos, e que logo à tarde possamos estar fazendo o Teu trabalho, um trabalho missionário de pregação do Evangelho, Senhor. Levar essa mensagem a outras pessoas que ainda não Te conhecem, e possamos, Senhor, cada vez mais entendermos em nosso coração que Tu é o nosso único e verdadeiro Salvador, Senhor, que Tu quer nos levar para os céus, e assim entregamos nossas vidas em Tuas mãos, para que Tu possas nos conduzi-lo no melhor caminho que devemos andar, Senhor. Nos abençoa durante esse dia e todos os dias de nossas vidas. Perdoa nossas falhas, que são muitas. Nós somos reconhecedores que somos pecadores e carecemos da Tua glória, Senhor. Por isso nós Te pedimos, seja com cada um dos Teus filhos, Senhor, olhando para o seu coração, porque Tu conheces, para que nós não venhamos, Senhor, desistir dessa caminhada, porque cada vez mais devemos olhar para Cristo, que é o nosso único alvo, nosso Salvador e nosso mantenedor, Senhor. Muito obrigado por tudo. Derrama a bênção mais uma vez, sem medida, sobre essa igreja, para que ela possa cada vez mais crescer espiritualmente. É isso que nós pedimos e agradecemos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.